e a alegria do Senhor Jesus invada seu coração nessa noite. Nós estamos estudando, a carta de Filemon. Você entendeu ontem o início da história? É importante você ir para a Bíblia e ler também junto comigo. São poucas páginas, quer dizer, 2 páginas aqui essa história. Então eu queria relembrar com você que esta carta ela foi preparada por Paulo quando ele estava preso em Roma. E isso por volta do ano 60 a 62, depois que Jesus Cristo nasceu. E essa história de Paulo preso está em Atos 28, versículo 16. Tá bom? Então vamos lá, nós estamos falando de 3 personagens: Paulo, Filemon e Onésimo. Onésimo era o escravo que tinha como dono o Filemon e Onésimo ele fugiu. Nós precisamos entender um pouco que o escravo naquela época não era considerado nada, não era considerado nem como pessoa, era tido como uma ferramenta de trabalho humana, né? Ele tinha um valor, um pequeno valor, de 500 a 5.000 denários, que era o valor assim de uma compra, era um preço que ele tinha. E por que os escravos roubavam? Roubavam porque o sofrimento era muito grande e eles fugiam com medo. Quando eles eram pegos, eles eram marcados na testa com um F de fugitivo. Ou então eles podiam ser crucificados. Só para você entender um pouquinho o que era o escravo naquela época. Então vamos ler agora o título que tem aqui: Paulo intercede por Onésimo. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, o que Paulo está dizendo? Está dizendo para Filemon que ele, como apóstolo do Senhor Jesus, como homem usado por Deus, ele sentia plena liberdade de falar com ele. E ele poderia até ordenar, ele tinha autoridade espiritual sobre a vida de Filemon, Mas ele quis se intitular como escravo, como prisioneiro de Jesus. No versículo 9, ele escreveu assim: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro em Cristo. Então, no versículo 9, ele está dizendo, eu poderia dar ordens para você receber o seu Onésimo, o seu escravo, mas eu prefiro solicitar, pedir em amor, para que você receba Onésimo. Versículo 10. Assim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que esse versículo está dizendo? Nós temos que entender a Bíblia versículo por versículo. Paulo está dizendo para Filemon: eu estou te pedindo em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei. Sabe, quando você leva uma pessoa a conhecer Jesus, você gerou uma vida espiritual. Nesse momento, Paulo se sentia como pai espiritual de Onésimo. Onésimo, nesse momento, ele era filho espiritual de Paulo. Paulo foi usado para salvá-lo, E Paulo se intitulava nesse momento, embora sendo um apóstolo do Senhor Jesus, se intitulava como alguém que era escravo, que era prisioneiro do Senhor Jesus. Que ensinamento é esse, hein? Nós vemos aqui no versículo 11, diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha aqui que Paulo está falando do escravo fugitivo. Ele te foi inútil, mas agora ele te será útil, porque agora ele está convertido, porque agora ele nasceu de novo, porque agora ele é um filho de Deus. Versículo 12. Eu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar
me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo está dizendo aqui para Filemon que ele gostaria de ficar com Onésimo com ele, mas que ele está preso, porque ele carrega algemas por causa do Evangelho, porque ele pregava o Evangelho, porque ele levava pessoas a nascerem, de novo, a nascerem um novo filho de Deus. Ele foi preso e ele estava pagando por esse ato, de ser um apóstolo do Senhor, um homem que pregava o Evangelho. Ele foi preso e ele estava pagando por isso. No versículo 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O que Paulo está falando? Filemon, seja uma bênção, na vida de Onésimo. Receba o seu escravo que errou sim, que fugiu de tanto sofrimento, mas agora ele está voltando transformado. E é uma lição para nós, que nós devemos ser bênção na vida daquelas pessoas que nos maltrataram, que erraram conosco, que nos roubaram, que nos denegriram, que levantaram contendas e calúnias sobre nós. É isso que Paulo está ensinando. Se você é uma pessoa nascida no Senhor Jesus Cristo, você pode sim abrir a sua casa, abrir a sua mão, abrir o seu coração e receber aquelas pessoas que foram transformadas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas que erraram sim com você, mas que agora foram transformados pelo poder do Senhor Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui para Filemon. Não é maravilhoso? Aí, versículo 15. Eu acredito que ele não veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo está dizendo, você vai recebê-lo, porque agora ele vai ficar sempre com você. Versículo 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O que Paulo está dizendo para Filemon? Você vai recebê-lo de volta, não como escravo, não. Agora ele é livre, porque ele recebeu Jesus. Você vai recebê-lo como teu irmão, você também é de Jesus. Então vocês são uma família só, você vai recebê-lo como seu irmão. Isso é maravilhoso, isso é um ensinamento para nós. E quando uma pessoa nasce de novo, recebe Jesus, se converte, essa pessoa é digna de confiança, mesmo que ela tenha sido um ladrão, mesmo que ela tenha roubado, mesmo que ela tenha errado no seu passado. Essa carta de Filemon vem colocar por terra, joga no chão, todas as pessoas que julgam aqueles que se converteram e que tiveram um passado negro. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando, nasceu de novo, é nova criatura no Senhor Jesus. Devemos sim receber, devemos sim conviver e tê-los como irmãos. Versículo 17. Se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Que palavra de Paulo, fala sério, gente. Ele dizendo agora, se você me considera como um companheiro, recebe Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo, eu coloco a minha mão no fogo por Onésimo. Receba-o, ele nasceu de novo. 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nós vemos aqui como ele confiava em Onésimo, como ele viu a nova pessoa que Onésimo se tornou. Ele agora está dizendo, se ele tiver alguma coisa para te pagar, quem vai pagar sou eu. Se ele te deve algo, eu te pagarei. Nós aprendemos muito nessa carta, que nós temos que ter uma postura, nós como cristãs, nós como pessoas que levam a palavra de Deus,
nós temos que receber aqueles que se convertem. Quando nós falamos do amor de Jesus, nós geramos filhos espirituais. Aqui no Ministério Café com Fé, nós geramos filhas espirituais. E o Senhor vai nos dando condição de cuidar dessa família grande que vai se tornando. E elas têm em mim e eu tenho nelas, o entendimento de que somos todas filhas do Senhor Deus. Somos todas agora nascidas de novo, nascidas espiritualmente. E eu tenho ficado nesse ministério, o Senhor me colocou aqui para cuidar dessas mulheres, para gerar essas vidas, para alimentar essas vidas, para andar com elas. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você seja também um gerador, uma mulher que gere também filhos espirituais. Que isso possa arder no seu coração. Leve outras pessoas a conhecerem a Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até amanhã nesse mesmo horário.